Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que está quase chegando ao fim. Nós estamos ali no hospital, nós tivemos então o primeiro diagnóstico de que a Júlia caminharia para uma morte encefálica. No dia do aniversário dela, do berçário, que ela faria 6 meses, no dia 15 de abril, a gente decide fazer o batismo. Durante o batismo, é constatado então que ela entra em morte encefálica, só que não é só constatar, né? Não pode ser só no exame clínico. Como é uma morte muito difícil de ser diagnosticada, tem vários protocolos médicos a serem cumpridos, protocolos que duram aí cerca de 1 dia e meio, 2 dias, depende. Nós damos início a todos esses protocolos para confirmar mesmo se houve essa morte encefálica. Passamos aquele momento de espera, de tirar todas as medicações necessárias para que os exames fossem feitos. A gente fica ali aproveitando e curtindo a Júlia, conversando com ela e abraçando, né, no nosso colo. A gente foi liberado a estar com ela o tempo todo no colo que a gente conseguisse, que a gente quisesse. A gente está ali naquele momento, os protocolos se iniciam então, quando é mais ou menos umas 3 da tarde. São protocolos demorados. E ao final do dia, então, os médicos voltam com o primeiro diagnóstico, com o primeiro resultado desse primeiro protocolo. E eles confirmam pra gente que realmente foi constatado morte encefálica, de que a Júlia não acordaria mais. E aí tem que esperar as 12 horas para então refazer os exames com uma nova equipe médica. Diante daquela notícia, a gente já sabendo, porque já era uma notícia que a gente aguardava desde de manhã, eu tô voltando pro quarto, porque esses primeiros protocolos, como tem estímulos de dor, né, são protocolos mais difíceis de acompanhar. Eu e o Luiz, a gente não fica presente, quem fica presente é a minha irmã, que foi liberada a ficar ali com a gente, né, a gente tinha direito como o estado da Júlia era crítico, como é toda uma situação, eles abrem a UTI um pouquinho para os familiares poderem visitar, para os familiares poderem se despedir ali naquele momento. Diante disso, a minha irmã acaba ficando para acompanhar esses exames mais difíceis. A gente sai também, é o nosso tempo de respiro, o nosso tempo de comer, porque eu e o Luiz a gente não sai mais do hospital a partir de então. Desde o dia anterior a gente decidiu não sair mais do hospital. E nós ali, né, naquele momento, eu e o Luiz, a gente sempre conversando muito, a gente sempre colocando para fora e estruturando, elaborando todos os nossos sentimentos, sabe? Porque a gente estava muito em paz, mas havia momentos aflitivos, havia momentos em que a gente questionava, nossa, mas é isso mesmo? Será que o que a gente está sentindo é isso mesmo? E toda hora o que voltava, o que sobressaía de tudo era que o nosso vínculo era o amor, que a gente estava tão conectado com a Júlia, a gente estava tão conectado com tudo aquilo, a gente estava numa paz tão grande que a gente não conseguia entender, sabe? E a gente pensava, cara, talvez a gente só esteja sentindo tudo isso porque para nós o que de fato importa, a gente conseguiu vencer a barreira dos nossos desejos, a gente conseguiu vencer a barreira daquilo que é só bom pra gente e a gente aceitou o que era bom para ela. A gente aceitou que era o tempo dela. E aceitando isso, estando de corpo e alma, vivenciando cada emoção que vinha. Então, se a gente tinha vontade de chorar de saudade, a gente chorava, a gente rezava, a gente conversava. A gente sempre estava ali, né? Ou conversando com a Júlia, ou abraçando e beijando ela, ou cantando para ela, fazendo aquele processo de despedida. E sempre colocando que se ela estivesse feliz, a gente também estaria feliz. Que não é que seria fácil. Não era pensar chegar em casa era algo doloroso. Mas a gente sabia que a gente ia dar conta. Porque se ela estivesse bem e feliz era o que importava pra gente. Todo o resto a gente ia dar um jeito de administrar. E passando aquele dia, né, com aquela notícia que chega então da confirmação da morte encefálica, eu tô voltando pro quarto da Júlia pra falar com ela, pra falar que eu tava ali, pra ver como ela estava depois dos exames. Eu cruzo a médica que fez aqueles protocolos no corredor e eu pergunto pra ela, eu falo, olha, você tem certeza de que a Júlia não volta mais? E ela fala, eu não posso te dar essa certeza, a gente fez todos os exames, o protocolo foi esse. Eu falei assim, não, eu entendo que você não pode me dar certeza, mas o que eu queria saber é como mãe, se eu já posso ligar para as pessoas, se eu posso avisá-la, se eu posso compreender que a minha filha, assim, ela não há mais a possibilidade dela voltar, de que do jeito que ela está, ela não vai mais acordar mesmo. Posso sedimentar isso no meu coração? Ela falou, Paula, pode, porque
eu nunca vi isso acontecer ou um quadro desse reverter. A Júlia já está assim há muitos dias e todos os exames já vêm comprovando que era para o que ela estava caminhando. E agora esses últimos realmente confirmaram. É claro que a gente tem que esperar o próximo, é claro que a gente não conhece os mistérios da vida, mas é praticamente impossível. Eu falei, ok, era só isso que eu precisava saber. Então eu volto pro quarto, eu reforço pra Júlia, eu falo, filha, tá tudo bem, a mamãe e o papai entenderam, a gente aceita que é a sua escolha. Nós estamos tristes porque nós, vamos sentir saudade, mas assim, de você eu sentiria saudade ainda que eu não tivesse te conhecido, então tá tudo bem, né? E a gente tá aqui pra você, nós vamos ficar juntos, nós estamos o tempo todo aqui. Eu conto para ela da decisão de doar os órgãos, que a gente falou, olha, a gente vai disponibilizar todos os seus órgãos, porque já que esse corpinho te foi tão útil e serviu para você ficar aqui durante esse tempo, vai que ele pode ser útil para outra criança viver aquilo que ela precisa também. Então, se tiver alguém compatível, se for da vontade, se tiver que acontecer, vai ser desse jeito, e a gente não vai ser um empecilho para que isso aconteça. Mas a mamãe vai estar aqui, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar desse corpinho, a gente vai fazer tudo o que precisa. E nós estamos todos juntos aqui e vamos passar por isso todos juntos. E aí eu saio, eu e o Luiz, a gente sai, depois de ele ver se ela estava bem, ela estava ótima, tudo, a gente sai para poder dar a notícia então para as pessoas. E quando a gente recebe a notícia então, Júlia, realmente foi confirmada morte encefálica, a gente decide ir lá no solário para poder ligar, para poder fazer com mais calma. Que a gente abre a porta do solário, a gente se depara com o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Saiu foto desse pôr do sol nos jornais, pessoas do mundo inteiro me mandaram fotos, do pôr do sol, depois que souberam da notícia da Júlia. Mas era uma coisa assim, tinham todas as cores do arco-íris, todas as cores intensas, assim, tava um céu espetacular. Eu até tenho fotos desse céu no meu Instagram, eu guardei essas fotos e todas as vezes que eu olho e que eu pergunto, ai Deus, foi mesmo tudo certo como tinha que ser, e que eu vejo a demonstração do universo, da natureza naquele céu, eu falo, cara, não tem dúvida, não tem como eu ter dúvida. E quando a gente abre a porta, que a gente se depara com aquela pintura no céu, eu e o Luiz, a gente olha um pra cara do outro, a gente abre um sorriso e a gente fala assim, o céu tá em festa, porque a Júlia regressou pra casa. A casa dela nunca foi essa. Aqui ela só veio matar a saudade da gente. A casa dela sempre foi do outro lado. E tem tantas pessoas lá felizes em recebê-la de volta, tem tantas pessoas alegres em estar com ela e cuidar dela a partir desse momento, que o nosso coração fica tranquilo. O céu está em festa. E ao dar a notícia para as pessoas, então a gente começa a ligar para os parentes, para os familiares que estavam angustiados esperando aquela notícia. A gente começa justamente a dar a notícia dessa maneira, tipo, a Júlia regressou para casa. O céu está em festa, a gente não precisa ficar triste, A gente não precisa se comover, não é tristeza. O nosso vínculo com a Júlia não é de tristeza, o nosso vínculo com a Júlia é de amor. E ela foi tão sábia em fazer tudo isso no momento certo, em que até o céu se manifesta para mostrar pra gente que é isso. E as pessoas realmente olhavam pro céu nessa hora e o céu tava lindo e a gente recebeu fotos, assim, juro, do amanhecer na Austrália naquele momento, porque a gente tinha parentes e amigos na Austrália. A gente recebeu fotos de Minas, a gente recebeu fotos do interior de São Paulo, a gente recebeu fotos de vários lugares e o céu estava extraordinário em todos eles. Parecia que era o mesmo céu, assim, é o mesmo céu, Mas assim, a forma como ele estava desenhado, as cores que estavam ali, a intensidade das cores, era surreal de acreditar. Então, diante de todas aquelas confirmações, o nosso coração ficou cada vez mais feliz. Lógico que eu e o Luiz, a gente se abraça, a gente chora, a gente fala, nossa, é isso mesmo. O Luiz, mais de uma vez, fala, a gente vai passar por tudo isso juntos, estamos eu e você, e a gente vai dar conta de fazer tudo isso juntos. Depois que a gente avisa todo mundo, tem uma hora que eu sento na cadeira e olho pra ele e falo assim, cara, tudo bem, a gente tá aqui. A Júlia ainda tá lá no quarto, a gente ainda pode pegá-la no colo, a gente ainda pode beijar a nossa filha, a gente ainda pode contar as coisas pra ela. Vai chegar um momento em que a gente não vai mais ter ela, e que a gente vai chegar em casa sem ela. E como vai ser isso? E pensando naquilo, meu coração se aperta, o Luiz me abraça, ele fala, a gente vai passar por isso juntos, como a gente fez com tudo isso até agora. A gente vai elaborar, a gente vai pensar e a gente vai sempre lembrar que o que importa é ela estar bem. Se ela estar bem, nós estamos bem. Eu volto pro quarto, eu pego a Júlia de novo no colo e fico com ela ali, a noite toda com ela no colo, conversando, cantando. E nessa noite, de quarta para quinta,
Enquanto a gente espera chegar o momento dos próximos exames, a gente tá lá, eu tô com ela no colo, então eu começo a chorar muito e eu falo pra ela, filha, tá tudo bem, lembra que a mamãe falou que eu também vou ficar triste? E que eu posso ficar triste, sim, por quê? Porque eu te amo tanto, tenho tanto amor por você, eu sou tão feliz, eu sou tão grata por ter te recebido, que pensar que você vai embora, pensar que você está indo embora e que eu, né, não vou ter mais você para te abraçar, tudo me deixa triste, eu fico com saudade. E tá tudo bem a gente sentir saudade, a saudade ela não é ruim. E quando você sentir saudade da mamãe, você pode vir me ver, sabe? A mamãe vai perceber você. Se você tiver autorização, eu não sei como é que funciona o outro lado, eu não sei como é que as coisas funcionam, então eu não vou ficar te chamando toda hora, eu não vou ficar requerendo a sua presença, eu só vou rezar para que, se for, né, se eu tiver mérito e se você quiser e puder, eu vou sempre saber que você está perto de mim. E tá tudo bem. E ali, conversando com ela, explicando como é que seriam as coisas, da minha cabeça, porque eu não faço a menor ideia de como acontece. Mas eu fui deixando meu coração falar para acalmar a minha filha, para que ela também não sentisse medo, porque eu pensei, se eu tô com saudade, ela também deve estar. Ela também deve se questionar disso. E eu falava, você vai sentir o meu amor sempre. Então eu pedi intercessão. Eu falei assim, bom, agora é definitivo. Agora minha filha de fato está do outro lado do caminho. Agora de fato eu não posso brigar com Deus, não posso brigar com ninguém, porque eu preciso que as pessoas acolham a minha filha, que essas pessoas cuidem da minha filha efetivamente. Então eu preciso ficar muito de bem com todos eles, né? Para que ela possa ser amparada, para que ela possa ser acolhida. Então ali, pensando em tudo isso, eu falo, cara, como que, né, por admiração mesmo, como que Nossa Senhora deu conta de ver o próprio filho sendo sacrificado? E aí eu fiquei ali com a Júlia no colo, pensando no meu privilégio, porque ao mesmo tempo que meu coração doía de saudade, de eu saber que a minha filha estava partindo, de eu saber que se aproximava o momento de eu não mais poder pegá-la no colo, de eu ter que me despedir definitivamente dela, então meu coração sangrava por esse lado, mas por outro lado, eu me sentia num privilégio, eu me sentia numa gratidão, que eu falava assim, Deus, obrigada. Sabe, tipo, eu tive o privilégio de pegar a Júlia no colo, eu tive o privilégio de conhecê-la, eu tive o privilégio de ser mãe dela. E eu sou tão grata por isso que eu não consigo explicar, sabe? Não tem felicidade melhor e maior, porque eu conheci a melhor pessoa da minha vida. Eu acho que ela só vai se equivaler e se comparar aos meus outros filhos. Mas assim, é tanto amor, é tanto, sabe, que eu não sei explicar. E eu tava sempre entre aquela gratidão, aquele sentimento de conseguir entender tudo aquilo, de estar bem com tudo aquilo. E o meu coração que sangrava, porque eu sabia que cada minuto que passava era o minuto que chegava mais próximo do momento de eu me despedir definitivamente. E aí eu comecei a pensar no meu privilégio de poder fazer, ainda que eu fosse me despedir definitivamente em algum momento, eu tava podendo fazer aquilo. E era isso que prevalecia, que eu falava assim, nossa, Deus, obrigada, sabe, assim, por esse privilégio, por eu poder estar aqui, por minha filha estar no colo, porque eu fiquei pensando nas mães que não têm essa oportunidade. Eu fiquei pensando ali, naquele momento em que uma mãe teve que ver um filho ser crucificado, eu fiquei pensando nas mães que veem seus filhos morrerem de fome, eu fiquei pensando nessa dor, eu fiquei pensando nas mães em que simplesmente recebem a notícia e que não conseguem passar esse tempo nesse processo de se despedir. E eu fiquei pensando nessas mães, naqueles corações que estavam tão sofridos de saudade quanto o meu, que a notícia era tão ruim quanto a minha, mas que, né, apesar do meu momento ser muito sofrido, eu me sentia muito privilegiada. Eu me sentia muito, muito abençoada por estar vivendo tudo aquilo daquela maneira. Então eu não tinha, às vezes eu olhava pra mim e falava assim, nossa, às vezes a sensação que eu tenho aqui, eu não preciso nem ficar triste, sabe? E não é que eu não tenho o direito de, porque uma dor não se compara com a outra. Mas eu conseguia sentir a gratidão de fato estar vivendo tudo aquilo. E pensando em todas essas mães, em todos esses corações aflitos, que não conseguem se despedir, que se despedem em um momento muito sofrido, que veem seus filhos irem embora para o outro lado do caminho, com muita dor, com muito sofrimento, o coração a dor que elas não carregam, né, nesse coração. E pensando em todos eles, eu me coloquei em oração ali e eu pedi para que aquele amor, aquela gratidão que eu tava sentindo, sabe, tipo, que ela pudesse invadir, e que ela pudesse proteger, e que ela pudesse abraçar
todos os corações que sofriam naquele momento, sabe? Fosse a mãe que fosse, no lugar do mundo em que estivesse, desse lado do caminho ou do outro. Mas que todas elas se sentissem amparadas, que todas elas pudessem sentir aquele amor, que todas elas pudessem sentir que seus filhos possam estar bem agora. E ali pensando nisso e fazendo essa oração e emanando esse amor com a Júlia no colo, eu falava, filha, tá vendo? O amor da mamãe chega em tantos lugares e ele vai chegar onde quer que você esteja. E eu comecei a rezar para Nossa Senhora, eu pedi para que ela intercedesse, para que ela estivesse lá. E ali eu tive uma conversa muito boa que eu quero dividir com vocês. Ali naquele momento, né, de estar ali com a Júlia, naquele processo de despedida, eu me visualizei ali com a Júlia no colo e pensando nesses sofrimentos, nas dores, eu falava pra Nossa Senhora, né, eu falava, ai mãe, olha, eu tô aqui, eu sei que eu me sinto privilegiada, eu me sinto grata, eu de fato me sinto, sabe, não é da boca pra fora, eu realmente, meu coração está em paz com tudo que a gente tá vivendo. Apesar de doído, apesar de eu saber que não vai ser fácil, apesar da minha saudade, eu sei que tá tudo bem. E eu sei que eu dou conta de suportar a Júlia, eu sei que eu dou conta de estar aqui por ela. Mas vai ter um momento em que eu não sei se eu vou dar conta de mim mesma, que eu vou ter que chegar em casa sem a minha filha nos braços, eu vou ter que abrir a porta, eu vou ter que olhar tudo dela que tá em casa e ela não vai estar lá. E eu não sei se eu vou suportar. E eu preciso de ajuda. Então eu preciso te pedir duas coisas. A primeira, eu tô com a Júlia nos braços. Da mesma forma que eu sustento a minha filha, que eu seguro ela no colo e que eu dou todo o suporte que ela precisa, eu queria te pedir para que você me colocasse nos braços, para que você me desse todo o suporte que eu preciso e para que meu coração, sempre que a saudade viesse, que a gratidão sempre fosse maior e que o amor sempre fosse maior e que isso não findasse. Que toda vez que eu lembrasse da Júlia, que esses fossem os sentimentos. É claro que a saudade fazia parte, mas que esses sempre fossem maiores. E ali eu imaginei, então, naquela cadeira, que embaixo de mim, né, que eu estava no colo de Nossa Senhora, que ela estava ali comigo, me amparando, do mesmo jeito que eu aninhava e que eu segurava a Júlia e a Júlia no meu colo. Então eu suportava a Júlia e ela me suportava, e aquilo me deu uma certeza e uma força muito grande. A segunda parte do meu pedido era, eu não sei como as coisas funcionam, eu não sei como é do outro lado do caminho, eu não sei como que funciona, né, todo esse processo, mas eu só quero que a minha filha se sinta livre, que ela se sinta feliz, que ela se sinta em paz e que ela receba todo o amor que eu mande para ela. Que todas as lágrimas, que todas as vezes que eu me sentir saudosa, que todas as vezes que eu ficar triste, que essa tristeza possa se transmutar em amor, né, numa saudade saudável, que isso não atrapalhe a Júlia no processo dela, seja ele qual for, na jornada dela de luz, e que ela se sinta sempre amparada. E que todas as vezes que eu sentir vontade de abraçar e de beijar na minha filha, que você vai fazer isso por mim, já que eu não posso mais. E ali foi feito um combinado que, né, da minha parte pelo menos, e que tava valendo. E a noite foi passando, a gente, né, faz de novo o segundo protocolo. Esse protocolo, ele se confirma. E aí vem a notícia de que a gente não tinha nenhum bebê compatível pra gente fazer a doação de órgãos. Aquilo dá uma certa destabilizada na gente, porque a gente fala, poxa vida, se a gente não vai doar nenhum órgão, qual que foi o propósito da gente passar por tudo isso, né? Então eu viro pro Luiz e falo assim, o nosso propósito é estar sempre para a Júlia. Não foi necessário, não tem nenhum bebê compatível, porque talvez não seja para ser mesmo. E tá tudo bem, talvez a Júlia queira ir embora do mesmo jeito que ela chegou, nos nossos braços. E vai ser assim então que vai ser, porque era o que o meu coração me pedia. Então a gente começa os preparativos, a gente começa a esperar a liberação do hospital para a gente poder fazer o desligamento das máquinas. Ainda teria um outro exame a ser repetido na sexta-feira de manhã. E esse exame iria nos liberar para a gente poder, enfim, tomar a decisão de quando iríamos desligar os aparelhos. Mas isso eu te conto no próximo episódio. Até lá!